vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso canal Espírita, Kardecizando. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que trata da criação, parte 1 ainda, capítulo 3. E o subtítulo do estudo de hoje chama-se Diversidade das Raças Humanas. Mas antes, meus irmãos, de continuar de adentrar nesse estudo propriamente dito, eu quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no meu canal, darem like e compartilharem ao máximo esses estudos. Como eu disse, é importante que o maior número de pessoas possível tome conhecimento disso. É muito importante, é conhecer a nossa realidade espiritual, a nossa realeza espiritual. Nós não fomos criados imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Qual é a única? É sermos espíritos. Deus é o Espírito Santo, o grande Espírito, o Criador de tudo, e nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, é importante ter esses conhecimentos, dominar esses conhecimentos, para que a gente não fique engateando o tempo todo nessa questão. E às vezes sobrevivendo de falas, de ideologias de outras religiões que não guardam qualquer correlação com a verdade. Muito bem. A pergunta 52, meus irmãos, Kardec fez aos Espíritos de Verdade da seguinte forma: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Então, as raças humanas da Terra, todas têm muitas diferenças, né? Raças puras, se você for olhar assim, e depois tem as miscigenações. Mas nessa época aqui, quando Kardec fez essa pergunta, ele fez direto assim: diferença, raças humanas, devia ser raça branca, raça negra, raça vermelha, amarela. Acredito que não era muito ainda, não tinha muitas variações resultantes de miscigenação, não. Mas o Espírito de Verdade deu a resposta da seguinte forma: ele disse assim: do clima, da vida e dos costumes, dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Isso é bem verdade. Imagine vocês uma criança bem criada numa família que tem uma religião e que recebe dos pais preceitos morais e éticos, e o outro irmão criado em algum lugar qualquer, onde a ética e o respeito são coisas quase que subalternas, que nenhuma importância tem, desde que você esteja ganhando a qualquer custo, que esteja lucrando a qualquer custo. Juntemos essas duas pessoas depois, que ninguém vai dizer que aquelas duas são irmãos, que nasceram de uma mesma mãe. Ninguém vai dizer. Será tudo diferente. Um provavelmente será uma pessoa boa, tranquila, digna, e o outro talvez uma pessoa voltada unicamente para o material. Resumindo, se for falar religiosamente, um será religioso ou será meramente materialista, e nada mais do que isso. Então, Kardec fez a pergunta 53, que diz assim: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, a resposta agora, sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. É a miscigenação. Eu sou moreno, mais ou menos assim, pardo, me considero pardo. Meu pai era negro e minha mãe era branca, branca de olho azul. Então vamos ver, raça negra, raça branca, essas duas raças se uniram e eu estou aqui, um pardo, um mestiço, com muito orgulho. Porque, digo a vocês, eu herdei o melhor das duas raças. Então, não tenho nenhum problema com isso, não tenho nenhum complexo. Estou muito feliz por ter sido filho dessas duas pessoas de raças diferentes. E semelhante a mim, existem agora centenas de casos pelo mundo. Uns pardos mais acentuados da cor, outros bem menos, né? A gente vê às vezes pessoas da raça negra de olho azul, de olho verde. Então isso é a beleza da criação, e isso não nos rebaixa em nada, muito pelo contrário,
nos deixa num patamar de igualdade. Nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. As diferenças raciais são resultantes daquilo ali que ele já falou, do clima, da vida e dos costumes. Tudo isso vai mudando. O corpo humano vai assemelhando também características genéticas e que vai passando, vai transmutando de geração em geração. Isso é bonito, isso é belo, e hoje o planeta Terra tem quase 8 bilhões de pessoas, né? E cada um diferente do outro em tudo. A não ser aqueles que se conservam fechadinhos em seus nichos, em suas tribos, que fatalmente devem desaparecer. Porque para não desaparecer, eles terão que se misturar com outra raça. Se o orgulho e o preconceito for demais neles, no coração deles, fatalmente desesperam. Desaparecem. Eu não vou dizer agora o nome da raça, mas tem uma raça de gente aqui no nosso Brasil, vindo da Europa, que eles não se misturam com ninguém. Não vou falar para não causar problema, eu celeuma, mas eles vão desaparecer. Vão desaparecer da Terra, todos eles, né? O orgulho impede que eles se unam a outras raças. E Kardec fez a pergunta, um subtópico disso aí. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. A resposta foi taxativa. Certamente que não. Veja bem, eu sou um pardo, filho de um homem negro e uma mulher branca, de olho azul. Herdei o melhor dos dois. Eu sou diferente agora? Eu não sou humano mais? Essa foi a pergunta do Kardec. Estas diferenças constituem espécies distintas? Ele quis saber assim, se o negro e o branco, um negro 100% e um branco 100%, são espécies distintas. Um asiático, um amarelo 100%, constitui uma espécie distinta da raça negra e da raça branca europeia, por exemplo? Claro que não. Olha o que ele diz. Todos são da mesma família. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Pensem aí num fruto que tem variedades. Pense na laranja, por exemplo. Quantas são as variedades da laranja? Mas por isso deixam de ser laranja? Aquela laranja mais azeda, aquela docinha, deixa de ser laranja? É uma espécie diferente? Não. Não muda nada disso aí, né? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Que pergunta muito bem feita, né? Porque hoje, século 21, 2022, muitos de nós na Terra não se consideram irmãos. A guerra que está acontecendo aí, Ucrânia e Rússia, é o exemplo disso, né? Total falta de respeito à vida, né? Que tipo de coisa leva aquilo ali, por exemplo? Interesses dos mais abjetos e mesquinhos possíveis. Milhares de pessoas estão morrendo, outros milhares vão morrer ainda, e se Deus não impedir aquilo e acontecer uma terceira guerra mundial nuclear, o hemisfério norte do planeta desaparece. Então, em 1857, Kardec faz essa pergunta assim, parece que já é antevendo o futuro. Ele disse assim, eu vou repetir, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então vocês observem, meus irmãos, que os Espíritos de verdade, da verdade, eles não falaram também tudo o que tinha que ser dito, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho de luz e de verdade, também não falou tudo que tinha que ser dito naquela época. Por quê? Nós éramos infantes espirituais, basicamente. Porém, éramos muito perversos e maldosos, tanto que mataram Cristo, só por causa do amor. Eu digo que Cristo foi assassinado por causa do amor.
Ele pregou a igualdade dos homens, como devem se respeitar, e isso não agradou a ninguém. Inverteram tudo que ele falou, dizer que ele disse que ele era filho de Deus, naquela época não podia dizer que era filho de Deus, ele se auto-intitulou como filho de Deus, depois que ele era o rei dos judeus, e isso foi a causa da morte deles. Na verdade, o Cristo não era o rei dos judeus, não. Ele é o rei da terra, é o rei dos reis aqui na terra. Só que ele chegou aqui na maior simplicidade e humildade possível. E todos os seus ensinos, todo o seu evangelho, até hoje, se lido e compreendido, é a solução para os problemas do homem da terra. Agora, o homem egoísta, que ainda é tomado por ideologias, eu sempre me refiro a ideologias de A ou de B, ele sempre esquece disso aí. O Evangelho de Jesus morre para ele. O que vale é a ideologia política do candidato A dele. Para o outro, a ideologia política do candidato B. Meus irmãos, isso é terrível. Porque quando eu agasalho em mim a ideologia do candidato A, é porque eu sou igual a ele. Eu penso igual. Perceberam isso? Eu posso até tentar disfarçar isso, dizer que é por causa disso, por causa daquilo, que eu preferi aquele. Mas não é. É porque eu sou igualzinho moralmente. De igual forma, se eu agasalhei em meu coração a ideologia do candidato B, é porque eu sou igualzinho a ele, penso igual. E nesse pensar igual, o B e o A, desaparece esse sentimento aqui, desaparece essa verdade para nós. Que todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim, que é a evolução definitiva. Meus irmãos, por hoje eu agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.